Olá, meu nome é Márcio Benedetti. Este é mais um DVD que publicamos através da Projob Treinamentos. Nossas aulas procuram ser sempre mais claras e objetivas. Este curso não será diferente. Entendemos que se você quiser desenvolver um sistema de grande porte, procure talvez uma outra linguagem de programação que lhe ofereça bases de dados relacionais, chaves, segurança de banco de dados, entre outros recursos que talvez você não consiga encontrar dentro do Excel, dentro do ambiente de programação do Excel. Apesar de ser uma linguagem que permitirá você construir muita coisa, mas de qualquer forma existem alguns limites, principalmente na questão de segurança. Você trabalha diretamente em cima de uma base de dados, essa base de dados está praticamente exposta, né, ao seu usuário. É claro que você pode usar bases de dados externas, entre outras situações, mas o que eu quero na verdade colocar é que talvez não adiante você entrar profundamente dentro de uma programação em VBA, a não ser que realmente seja necessário. Se você quiser realmente, a minha opinião pelo menos, né, se você quiser se tornar aí um profissional de programação, procure uma linguagem que dê inclusive mais suporte. Mas não deixe de aprender o VBA. O VBA é uma boa porta de entrada para esse mundo de programação, além de que 99% das empresas, para não dizer 100% das empresas, utilizam planilhas eletrônicas hoje. E muitas dessas planilhas, elas acabam tendo retrabalhos ou, inclusive, volume de cálculos em folhas de cálculos que podem ser substituídos por alguma programação. Então, nesse curso, você estará desenvolvendo um VBA básico intermediário, mas garanto a você, com esse básico intermediário, você terá condições de construir muita coisa em Excel. Você estará desenvolvendo os outros 70%, talvez alguns autores colocam como 80% do que a ferramenta proporciona, né? Você estará usando em folhas de cálculos, você estará usando aí, aplicando em VBA, em pequenos painéis, em dashboards. Ou seja, o VBA ele é muito interessante, né? E então vale a pena realmente desenvolver aí um conhecimento também nesse outro ambiente do Excel, ok? Muito bem. Você vai trabalhar com macros. E o que são macros? Macros, na verdade, são sequências de comandos que você aplica de uma forma ordenada. O Excel proporciona a você a criação de macros através do seu gravador de macros, que podemos chamar de automacro, e também através da própria programação, da digitação dos comandos, que aí chamamos então de ambiente de VBA, do VBA, né? Ou seja, uma linguagem, já a escrita da linguagem mesmo, sem a utilização de um gravador. Bom, talvez você já tenha desenvolvido aí alguma automacro, mas observe então. Para você começar a gravar macros, é necessário que você tenha aqui o ambiente do desenvolvedor. Penso eu que você já sabe como instalar essa guia. No entanto, arquivo, opções,
Aqui está o backstage do Excel. Você entra aqui em personalizar faixa de opções e liga a guia desenvolvedor. Ok? Muito bem. Na guia desenvolvedor, você encontra aqui gravar macros. Então, muito bem. Vamos clicar aqui e vamos inventar um nome para a nossa macro. Vamos chamar aqui de formata cell. Ok? Vou colocar aqui uma tecla de atalho. Vamos botar aqui a letra F. F minúscula. Se eu colocar provavelmente um F maiúsculo, terei que usar um Shift junto ali. Então, vamos colocar aqui um F, sabendo que F também já é uma palavra ou uma letra reservada do Excel. Ok. O que essa macro vai fazer? Apenas irá aplicar a cor azul, ou quem sabe aqui, né, uma outra cor qualquer, vamos colocar lá, ele irá aplicar esta cor na célula, aplicará a cor branca na letra, fará em negrito. Muito bem. Então veja que esses procedimentos que eu acabei fazendo, eu acabei criando uma macro, um comando, uma sequência de comandos, em que essa sequência de comandos será executada quando eu acionar através da tecla de atalho que colocamos, que era o F, o Ctrl F. Então, na guia desenvolvedor, eu liguei o gravador, executei os procedimentos que eram para ser executados e, em seguida, eu paro o gravador. Muito bem. Se acessarmos o ambiente do VBA, você pode usar através do Alt F11. E aqui está, então, o ambiente de programação do Excel. Em minha pasta de trabalho, eu tenho aqui um suplemento, né, e ele acaba me trazendo aqui um suplemento de escrita, né, por extenso. Mas essa janela, eu inclusive já demonstrei ela em alguns cursos nossos. No Avançado 2007, no Avançado 2010, 2013, aliás, e também no nosso curso de dashboard. O nosso curso de dashboard, inclusive, ele apresenta algumas coisas a mais aí sobre VBA. Muito bem, essa janela que nós temos aqui é chamada de janela do projeto, ou seja, a visão do projeto. Aqui você visualiza todas as planilhas que estão abertas no momento, inclusive alguns suplementos, então. Ok? Se você não tem acesso a essa janela aí no seu computador, utilize aqui a guia Exibir e clique em Project Explorer. Você terá acesso a essa janela aqui. Logo abaixo eu tenho uma janela chamada de Propriedades. Vou destacá-la inclusive aqui, é uma janela de encaixe, você pode destacá-la, ok? E encaixá-la novamente depois em algumas posições que achar necessário. Né? Aqui, como estou fazendo. Tá? Então essa janela de propriedades vai depender, a gente vai observar ela depois, depender do local do projeto, né, que você está usando. Se eu entrar aqui, por exemplo, eu tenho aqui a pasta 1, então veja que ele, né, já limpou as propriedades da pasta 1. Dentro da pasta 1 eu tenho aqui as planilhas existentes na pasta 1. Temos aqui esse módulo foi criado em função do meu gravador. Quando acionei o gravador, quando eu gravei a minha macro, ele automaticamente criou para mim esse módulo aqui. Dentro de módulo, eu tenho o módulo 1. Você vê que se eu clicar aqui no módulo, né, não aparece nada em propriedade, mas se eu clicar em módulo 1, aparece então a propriedade do módulo 1, que é apenas o seu nome. Se você achar melhor,
você pode alterar este nome aqui. Essa situação ela é interessante porque ela poderá ajudar você a organizar melhor o seu código. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui rotinas diversas. Pronto. Então, eu tenho agora um módulo chamado de rotina diversas. Vamos dar 2 cliques nele e aqui está então o código que ele criou através do gravador de macro. Então, o que é, na verdade, uma macro? Uma macro é uma sequência de comandos organizadas de uma forma lógica em que irá atender a sua necessidade. Você não precisa salvar nada aqui, ok? Quando você salvar a sua planilha, estará salvando também a sua macro. Mas, observe, vamos lá. No momento em que eu salvar a minha planilha, eu devo trocar aqui a opção de pasta habilitada para macros. Ok? Salvei e aí eu vou ter então a pasta 1, onde dentro dela funciona, na verdade, uma rotina. Mais adiante, eu não vou salvar aqui agora, mas mais adiante você entenderá como é possível criar uma função. Essas funções que o Excel tem, por exemplo, igual, valor futuro, abre parênteses, e aí você coloca aqui os parâmetros. Você pode criar uma função como essa, onde você colocará parâmetros e irá obter o cálculo que precisa. Então, quando se cria uma função, se cria também dentro do ambiente do VBA. No momento em que você salva a função, você salva esta rotina que você criou com a característica de função, isso você irá entender mais adiante, né? Essa função e essa rotina, ela estará funcionando apenas dentro desta pasta de trabalho. Outras pastas não irão ter essa rotina. No entanto, se você, depois de salvar a sua planilha, entrar em opções e aqui no Backstage configurar essa planilha como um suplemento, aí sim, você criou uma função que poderá ser usada em toda e qualquer planilha do seu computador. Do seu computador. Ok? Se você mandar essa pasta de trabalho para um colega seu, ele terá também que configurar no computador dele essa função criada por você. Mas são detalhes que você irá ver depois. Então vejam que agora, quando eu utilizo aqui um Ctrl F, ele aplica a formatação, ou seja, se você tiver algum texto aqui e você faz isso, Ctrl F, você aplica aquela formatação na sua planilha. Certo? Então, qualquer planilha que eu esteja aqui, Ctrl F, aqui está. Aplicado. Digito, negrito e branco. Exatamente como eu fiz. Quem faz isso? Quem faz isso, então, é esta rotina. Cada vez que você executa um Ctrl F, o Excel vem aqui. Como esse comando está associado a esse nome,
ele vem aqui e executa esses procedimentos. E aí formata a célula no formato que você configurou. Ok? Então, o que é uma automacro? Uma automacro é aquela em que você liga o gravador e executa uma série de procedimentos. Eu mesmo, com a experiência que já tenho, sei que muita gente tem muito mais experiência do que eu em Excel, inclusive, né? Mas com a experiência que eu já tenho na ferramenta, ainda utilizo eventualmente algumas automacros para facilitar o trabalho. Então tem que estar escrevendo todo o código, então eu utilizo o gravador e depois eu edito aquela rotina, né, para que ela atenda ainda mais a minha necessidade. Então tudo isso eu estarei apresentando a você, né, nesse curso. Ok? Então, em seguida, na próxima aula agora, eu irei mostrar a você o que você será capaz de construir com esse curso. Ok? Até lá e obrigado.